Bom dia pra você, Tony Rabelo, voz de ouro do rádio brasileiro. Bom dia também ao mestre Kleber Ferreira e aquele abração a toda a nossa audiência que tá sempre ligada no trabalho das feras do esporte e também da Band News Goiânia, que é naquela sintonia maravilhosa dos 90.7. Tony Rabelo, vamos falar do Vila Nova, vamos falar do Tigrão. O Vila, que ontem foi até Araraquara, no interior de São Paulo, e bateu a Ferroviária. E eu já abro aqui o meu noticiário, Tony, trazendo essa seguinte informação. A Ferroviária não havia sido derrotada dentro de casa nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Apenas um time, Vila Nova, do técnico Luizinho Lopes, foi lá e bateu 3-1 pro time do Tigrão. Quem marcou os gols? Zagueiro Everton no comecinho, depois de um rebote do goleiro Denis Júnior, o Everton apareceu para conferir pro fundo do gol. Na sequência, o Dodô fez de pênalti. Dodô marcou o segundo gol do Vila Nova, mas entre o primeiro e o segundo, a Ferroviária até foi valente e buscou o empate. Mas o Tigrão foi melhor ainda, foi pro ataque, conseguiu uma penalidade numa boa jogada ofensiva junto com o Bruno Xavier ali pelo lado direito, pênalti, bola na cal, Dodô na bola, gol do Vila Nova, 2-1. E no finalzinho do jogo, o Júnior Todinho, que entrou no segundo tempo, mostrou ali um bom futebol e marcou um golaço. Contou um pouco com sorte, né? Foi driblando ali, driblando aqui, mas no final conseguiu também driblar o goleiro Denis Júnior e marcou um golaço, fazendo o Vila Nova 3, Ferroviária 1. Com esse resultado, o Vila Nova chega aí a 22 pontos da tabela e agora fica apenas 2 do G4 da competição. Ou seja, na próxima rodada, a depender, claro, da vitória do Tigrão e também de outros resultados, o Vila pode voltar a figurar dentro do G4 da competição, coisa que não acontece há algumas rodadas, muito por conta daquela depressão técnica que o Vila Nova passou, mas agora acabou. O Tigrão volta a respirar mais aliviado, volta a trabalhar melhor. Tanto que, Tony Rabelo, os atletas do Tigrão já chegaram em Goiânia, chegaram na madrugada desta segunda-feira e a reapresentação do Vila está marcado para amanhã. Na tarde de amanhã, o Vila Nova se reapresenta no CT Vila do Tigre, já se preparando para o seu confronto contra o Operário, que acontece na sexta-feira no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Agora, voz de ouro, vamos ouvir aqui um pouco do técnico Luizinho Lopes, falando um pouco sobre essa vitória do Vila Nova, sobre esse triunfo jogando fora de casa. Vamos ouvir Luizinho Lopes aqui na Grande Jogada. O que eu mais falei, assim que eu finalizei as questões táticas e estratégicas, é que nós estávamos sendo desafiados, sobretudo com relação à nossa energia fora de casa. O nosso GPS no clássico foi espetacular, nível de duelos, quantidade de faltas. E o que nós não poderíamos deixar de colocar em prática era justamente essa questão de competitividade, né? No mais, taticamente e naturalmente as coisas poderiam fluir, né? E nós fizemos esse desafio a nós mesmos, que nós tínhamos que bater algumas metas de GPS, de quantidade de faltas, de duelos, ficar na frente da bola nas faltas, mostrar competitividade, nível de atenção. Porque eu falava que talvez era isso, talvez não era isso que faltava para que nós nos aproximássemos da vitória, né? Graças a Deus a equipe ela conseguiu, né, intrinsecamente colocar essa energia de dentro para fora, sem precisar de estímulos extra. Lógico que a nossa torcida estava ali atrás do gol, ali por trás do golaço que o Todinho fez no final do jogo, né, mas o estádio ele não estava com aquele ambiente muito hostil, muito cheio, né, que coloca aquela energia dentro de campo. Nós tínhamos que, né, nós somos desafiados, né, internamente para a gente dar uma resposta e graças a Deus nós conseguimos. Beleza, Tony Rabelo, tá aí então o Luizinho Lopes falando com a gente aqui na Grande Jogada. É isso aí, o Vila Nova vence, o Tigrão tá lá na parte de cima da tabela, volta a triunfar, volta a somar pontos fora de casa, coisa que é muito importante, principalmente depois da sequência ruim de 5 partidas que teve nessa Série B de Campeonato Brasileiro. A chave tá virada, Vila Nova volta a viver bons momentos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, hein, Tony? E você já sabe quem eu sou o Igor Santiago, a sua fonte de informações do Vila Nova, e todo esse noticiário aqui foi um oferecimento ao Sopema. E se é Sopema, voz de ouro, é claro que você e o mestre Kleber Ferreira podem confiar.